cabelo. Alô? Olá. E Vou botar o aí? fone aqui, pronto. Som Tudo tava certo. ok, tudo certo? Vamos Sim, aguardar um pouquinho. eu tô muito perto. Acho que eu tô muito perto, né? Não sei. Não, não, tá bom. Tá bom, né? Eu Se coloco o meu, começar, eu apoio o meu no notebook, ele fica mais. Boto o notebook um fica pouquinho já mais pra ali. afastado, e boto ele encostado na tela O do meu eu tenho notebook. que subir, aí eu fico na escada. Aí eu pego a luz da área, que no caso aqui não tá sem luz. Aí eu pego a Ah, luz e tenho que colocar ele em pé e fico aqui, só esperando. É o local que eu achei. ótimo. Né? É, já achei. E a aulinha foi legal, não foi? Os meninos Foi, entraram direitinho. foi. Foi bem legal, Ótimo. essa aula. Eles estão mais participativos. Isso tá legal. Uhum, Eles uhum. estão querendo falar, assim, Ótimo. eu tenho que perguntar, né? Eu tenho que falar. Quer falar? Não, vocês poderiam falar alguma coisa? Aí eles falam. Mas se eu Sim, ficar calado, eles falam não. sim, sim. Tu estás com o relógio aí, Jéssica? Tô com o celular que qual é o nome? Os milagres, eles são muito extensos, aí eu achei melhor ler. Aí eu vou É, ler aqui no celular. Ah, eu tô aqui com a hora. São 4:01, no caso. Quer que eu é, bote o cronômetro no ah, celular? não, eu acho que eu vou pegar só para. Não, mas eu acho que dá, não é tão. As Eu acho que minhas partes dá. não são muito extensas, não. É. A minha também não. A minha eu posso, talvez eu me empolgue, assim, mas eu dou uma segurada quando for Aham. falar dos dogmas, né? E na É, parte nem nos dogmas, mas na parte da veneração e a adoração. Eu tenho que, calma, porque senão não, tem que dar. Eu tem procurei muito, fazer coisa mais catequética, mais sim, objetiva, sem muito, né? Sem sim. devagar. Eu vi o vídeo daquele vídeo que eu tinha enviado para a senhora, Sim, De Simão, falando. É muito boa a história dele, é legal. não é? Eu achei Eu bem gostei interessante. muito dos dois que você me enviou, principalmente a entrevista, o primeiro. O primeiro, né? O primeiro É, a entrevista é bem, é, bem. é. Ângel. Ângela Angelina entrou. entrou. Olá, Entrou. Angelina. Estamos aqui aguardando a entrada de mais algumas pessoas para que a gente consiga, para que a gente comece, né? Isso. Uhum. Mas vamos começar já já, mesmo que não, até porque Sim. a live fica gravada, as pessoas podem. Ah, obrigada! Obrigada. Fica gravado e o pessoal fica escutando, né? Depois, não tem problema não. Assistindo, no caso. E como Ó, é que. Ah, foi assistiu a aula, participou da aula com o Bri. Como é que foi? Teve participação? Amanda entrou, muito eu bom. acho que a Amanda, quem tá falando de Amanda, eu acho que é Arthur. Porque Arthur tava no Zoom com o Ah, celular dela. então, bom, Amanda, o Ou Arthur, Amanda ou Arthur. seja Família Albuquerque, né? bem-vindo, muito bom. Romaria. Ô Maria, família Albuquerque, bem-vindas. Não, isso é Amanda. É Amanda, pelo que tava Amanda, escrito. né? Ah, Uhum. é. Dá mais uns 2 minutinhos e aí a gente começa, né? Sim. Pronto. Ó, Sou eu mesmo, olha aí, Amanda, era mesmo. ela mesma. Ela mesma que está aí. Muito bom. Tururu, Pronto. tu. Damião. Damião, quer dizer, o Damião é um dos meninos, não sei. Boa Boa tarde, tarde. Damião. Que bom que você entrou. Então vamos dar início, né? Já temos as Sim. pessoas que estão começando a entrar. Depois, as que entrarem a posterior, tem oportunidade, vai ficar gravado lá e no Instagram, então as pessoas têm a oportunidade de ver depois. Então, sejam todos bem-vindos e a nossa intenção, né, como catequese do Oratório Nossa Senhora do Rosário, é
acompanhar toda a movimentação que está acontecendo e não parou de acontecer na nossa igreja, e estamos na semana da novena de Nossa Senhora do Carmo, e amanhã inicia a semana da festa de Nossa Senhora do Carmo, a nossa padroeira, a grande festa, que vai ser na quinta-feira, embora esse ano, de uma maneira diferente, poucas pessoas nas celebrações, não vai ter procissão, mas, enfim, as celebrações vão acontecer, e através dessa live a gente quer colocar para vocês um pouco mais sobre Nossa Senhora do Carmo, né? Para que a gente consiga propagar essa devoção e entoar louvores a Maria através desse trabalho de catequese. A catequese vai além dos encontros e pode levar informações, além das informações dos planejamentos normais de todas as turmas, mas informações mais atuais que podem atingir a toda a família e a outras pessoas de fora também, pessoas do oratório, enfim. Não é? Então, hoje, como eu já falei, a gente vai conversar um pouquinho sobre Nossa Senhora do Carmo. E por que não a gente pensar um pouquinho em Maria, a importância de Maria em nossa vida, né? Quem foi Maria? Maria, mãe de Jesus, uma mulher simples, mas de uma fé profunda, inabalável, escolhida pelo próprio Deus para ser a mãe do seu filho, para ele próprio habitar em seu ventre e vir ao mundo através desta mulher tão forte, tão preciosa, não é? Na sua simplicidade, na sua humildade, numa época em que a mulher, a vida para as mulheres não era muito fácil, uma vida difícil, e Maria foi escolhida e com tanta coragem, quando recebeu a visita do anjo, teve a coragem de dar o seu sim, sim, eu quero, seja feita a vossa vontade, não é? E assim, ela se tornou, guardou em seu ventre o próprio Jesus. E a gente também, hoje a gente chama Maria de nossa mãe, né? Maria, mãe de Deus, Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. Por que nossa mãe? Quem foi que nos deu Maria como mãe? Né? O próprio Jesus. O próprio Jesus na cruz, quando estava na cruz, pouco tempo antes de morrer, ele olha para João, o apóstolo amado, que estava aos pés da cruz, ao lado de Maria, aquela mulher forte, aquela mãe forte e sofredora que estava ali aos pés da cruz do seu filho, e ele diz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E nesse momento João nos representa. No João representa toda a humanidade, todos os filhos e filhas de Deus, né? João estava nos representando. Então, aos pés da cruz, Jesus nos entregou Maria como nossa mãe, e ela, aceitando João como seu filho, e viveu ao lado de João a vida toda, até a sua morte, com a proteção de João, e também dando a sua proteção de mãe, né? O tempo todo ali firme, ela nos aceitou como filhos também, filhos adotivos de Maria. Nós somos todos filhos através da pessoa de João, né? E é dessa forma que a gente pode se intitular de filhos de Maria também, né? E Maria sempre se fez presente ao longo de toda a história, né, na sua vida, né, na vida dos seus filhos. Qual a mãe que não quer se fazer sempre presente na vida dos seus filhos? Principalmente nos momentos de mais tribulação, nos momentos de maiores dificuldades. E ao longo desses anos todos de história, então ela se faz presente e através de vários momentos, com presenças bem fortes e bem marcantes. Eu posso citar algumas
E nessas presenças, ela adquiriu vários títulos. Uma só Maria, uma só mãe, mas com vários títulos, porque se fez presente de acordo com a necessidade dos seus filhos, de acordo com o clamor dos seus filhos, em vários locais diferentes. Por exemplo, tem aqui a imagem, Nossa Senhora de Fátima. Ela se fez presente aos 3 pastorinhos de Fátima, né? Lá na cidade de Fátima, em Portugal. No início do século passado, no momento de guerra, no momento de pandemia que estava se vivendo a gripe espanhola e toda aquela... Então, num momento muito difícil, e através do clamor do seu povo, ela aparece aquelas 3 inocentes crianças, né, lá em Fátima, em Portugal, e deixa toda uma devoção, propaga a devoção a Maria e propaga o Evangelho através da sua presença. A gente pode citar também, tem aqui um outro, esse é maior, bem grande. Nossa Senhora Auxiliadora, auxílio na hora dos cristãos, na hora que estavam numa batalha, num momento de guerra muito difícil, clamaram a Maria e ela se fez presente e trouxe a vitória naquela batalha, trouxe a sobrevivência dos cristãos. Estava ali ao lado dos seus filhos que clamavam pela sua presença, clamavam com devoção, fé e muito fervor. Então, mais um título de Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, né? E vários outros títulos, eu não tenho tanto assim aqui, Nossa Senhora da Conceição, né? Mas eu não tenho tantas imagens de Maria, mas títulos foram inúmeros. Tem Nossa Senhora do Rosário, que vocês conhecem, lá no altar do nosso oratório, não é? Que a gente já conversou sobre ela numa outra live, e nos deixou a devoção do Santo Rosário, que até hoje é aquela oração forte, magnífica, onde a gente pode invocar Maria nos momentos mais difíceis, né? Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Piedade, enfim, Nossa Senhora da Glória. Então, são muitos os títulos de Maria, e a gente chega ao título que a gente hoje vai tratar, Nossa Senhora do Carmo. Eu tenho essa imagenzinha pequena, e ela tem algumas características bem específicas que depois vocês vão compreender melhor. A veste longa, marrom, né? Que ela tem um significado fortíssimo na aparição de Nossa Senhora, que gerou esse título de Nossa Senhora do Carmo. Ela tem o escapulário na mão, e na mão do menino Jesus, que está nos seus braços, a coroa de rainha, nossa rainha, e, enfim, Nossa Senhora do Carmo, sobre a qual a gente vai tratar hoje. E, Jéssica, vamos dar continuidade falando um pouquinho mais sobre Maria, dos seus dogmas, dos dogmas marianos, não é? Sim, com certeza. Como a dona Fátima falou, Maria, ela se fez presente bastante na nossa história, no caso, na história de Jesus. Ela é mãe, sim, sempre Virgem Maria, ela é mãe, ali sempre esteve presente. Então, nós temos os dogmas marianos. O que são os dogmas? Os dogmas, eles são verdades da fé. Então, o dogma, ele vem da língua grega e ele tem diversos significados. Entre esses significados, eu separei um que é decisão, que é a decisão de fé. Então, são verdades de fé, decisão da fé. Existem 44 dogmas, no caso, na doutrina do catolicismo, e 4 desses dogmas, eles são relacionados a Maria. São 4, como a dona Fátima falou, ela faz parte da história. São 4 coisas relacionadas a ela que não são inventadas, são realmente comprovadas, são mostradas por Deus, são passadas para a gente. Então, esses dogmas que eu vou falar agora, esses 4 dogmas, eu vou falar um pouco sobre esses 4 dogmas,
eles não são invenções da igreja, eles não são invenções, não. Eles são verdades da fé. Ou seja, são coisas que realmente aconteceram e que tiveram um longo tempo, decisões e tudo, para poder chegar nesses dogmas, chegar na conclusão desses dogmas, no caso. O primeiro dogma que eu vou falar um pouco sobre ele é a maternidade divina. No caso, Maria, ela é a mãe de Deus. E muitos se questionam, não, Maria não é a mãe de Deus, por quê? Não, ela não é a mãe de Deus. Sim, você pode pegar a Trindade e separar, você pode pegar o Pai, o Filho e o Espírito Santo e separar eles e dizer que cada um é uma coisa, não. Eles são apenas um. Então, Deus, ele se fez o verbo em carne e habitou entre nós e escolheu Maria, o ventre de Maria para nascer, no caso, para ser gerado. Como a dona Fátima falou, as mulheres naquela época não tinha, assim, hoje em dia a gente teve uma evolução muito grande, mas naquela época não era nada, basicamente isso. Então, e ele escolheu uma mulher para mostrar, não, ela vai ser mãe do Salvador. Eu vou habitar em carne, no ventre dela, e ela vai ser a minha mãe. Então, sim, Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus. Ah, mas Deus é mais... Não, Maria é mãe de Deus. Não tem outra explicação. Ela é mãe. Né? Verdade. São verdades de São fé. Verdades, exatamente. A gente não prova cientificamente, mas a gente crê. Então, dogma é isso, verdade de fé. São verdades da fé, exatamente. É o que nós cremos, é o que nos formam nossa fé, que são bases para a nossa fé. Então, são verdades da fé. Então, sim, Maria é filha de Deus. Um outro dogma que muita gente questiona bastante, no caso, é a virgindade perpétua. Sim, Maria é virgem. Maria foi virgem durante, depois, antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Ela foi virgem. Ela é Virgem Maria. Maria, ela é... O santo tem uma passagem aqui, uma fala do santo Cirilo de Alexandrino. Ele dizia que, da mesma maneira que a luz atravessa o vidro sem quebrar, porque o verbo não pode atravessar o ventre de sua mãe sem quebrar as suas paredes. Então, sim, Maria, ela foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Tem algumas pessoas falam que ela não é virgem, porque Maria tiveram filhos, ela tem os irmãos de Jesus. Não é isso. A Bíblia, ela foi traduzida acho, latim, grego, não lembro direito, não vou afirmar, e não tinha a definição do grego, não tinha a definição de primos naquela linguagem. Então, eles utilizavam irmãos. Então, Jesus tiveram vários irmãos e, claro, Jesus tiveram vários primos. Então, sim, Maria foi virgem, Maria antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Tem outro, o terceiro dogma, no caso, mariano, que eu vou falar, é o dogma da Imaculada Conceição. A Virgem Maria, ela não teve pecado original. O que é isso? Isaías... Nossa Senhora da Conceição. O profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele fala o seguinte, no caso, ele teve uma profecia, ele profetizou. Por isso, o próprio Senhor nos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ou seja, Maria, ela foi planejada por Deus para fazer parte desse momento. Ela foi planejada por Deus, ou seja, ela foi livre de todo o pecado original para fazer parte dessa história. No caso, para fazer parte da vida de Jesus, no caso de Deus, da nossa vida. No caso. Ela foi, para quando fosse o momento certo, ela seria a responsável por gerar, no caso, Jesus, o Salvador. Então, muita gente se questionou muito dessa Imaculada Conceição, não, livre do pecado original, até que a própria apareceu para uma criança. Uma criança chamada Bernadette, na França. Ela tinha cerca por volta de 6, 7 anos, e ela não sabia ler, ela não sabia escrever, ela não sabia fazer nada dessas coisas. E a Virgem Maria apareceu para ela e falou o seguinte: diga ao padre que quero uma capela.
E Bernadette obedeceu o pedido da nossa mãe, no caso, e foi falar ao padre. E ele não acreditou, porque, poxa, uma menina, uma criança que não sabe ler, não sabe nem falar, foi na França, né? Não sabe falar nem francês direito. Então, como assim? E ele falou, pergunte a ela quem é. Pergunte quem ela é. Pergunte quem é. E Bernadette foi e perguntou. Ela apareceu de novo, a Bernadette, e Bernadette perguntou, quem é? E ela falou, diga a ele que eu sou a Imaculada Conceição. E Bernadette foi passar essas palavras para ele. E ele ficou, caramba, ela não sabe ler. O dogma da Imaculada Conceição tinha sido aceito há pouco tempo. Assim, estava em processo, porque tem todo um estudo e tudo. Estava em processo. Ela não sabe ler. Provavelmente, ela não entende direito, no caso francês, que ela não sabe escrever as coisas. Então, como é que essa criança chegou para mim e falou que teve uma aparição e que a pessoa falou que era a Imaculada Conceição? E aí surgiu o dogma, todo aquele processo, eles criaram a capela e teve esse foi o significado do dogma da Imaculada Conceição, que é um pouco grande, eu confundo a gente. E o quarto e último dogma é a da Assunção de Maria. Maria, ela foi levada ao céu de corpo e alma. De acordo com o Papa Pio XII, ele disse o seguinte, a Virgem Maria é mãe de Deus e imaculada. Ao término da vida terrena, foi levada de corpo e alma para o céu. Ou seja, ela ascendeu ao céu. Ela foi assunta, isso. Ela foi assunta ao céu, de corpo e alma. Existe uma diferença entre a ascensão e a assunção. A ascensão de Jesus, porque ele, como o próprio Deus, ele subiu por seus próprios meios, com suas próprias forças. Ele ascendeu sozinho. Ela foi assunta, ela foi levada por Deus, porque é humana. Sim. Ela foi assunta aos céus de corpo e alma. Então, esses foram os 4 dogmas marianos. Como eu falei, existem 44 dogmas na igreja. E esses 4 foram sobre Maria, no caso. E aí nós entramos num assunto bastante, assim, muita gente se questiona e se pergunta qual a diferença e tal, de veneração e adoração. Venerar e adorar, no caso. Não, nós não adoramos a Maria. Nós veneramos Maria. Adorar, nós só adoramos a Deus. Adorar é um culto. No caso, adorar significa culto. Então, todo culto e tudo que estiver relacionado a isso tem que ser feito a Deus. Quando nós adoramos Deus, nós aceitamos Ele como nosso Salvador. Nós aceitamos Ele como o único Salvador. A veneração é honra. Ou seja, quando nós veneramos santos, quando nós estamos honrando a imagem, no caso que eu falo, não a imagem em si, mas o que aquele santo fez por nós, o que aquele santo lutou para que nós chegássemos até hoje com a nossa fé construída direitinha, porque foram várias perseguições para destruir o cristianismo, e a gente sabe disso, que foram muitos não deixavam o cristianismo em paz, e muitos massacres e tudo, e esses santos, nós temos que honrar a memória dele. Por que não? Nós só somos católicos, nós seguimos a doutrina cristã, do catolicismo, por quê? Porque eles deixaram isso, eles lutaram com isso pra gente. Então, não se sintam ofendidos quando falar que vocês veneram os santos. Isso não é ofensa. A ofensa é quem não sabe o que está falando, que vocês estão fazendo, e acha que você está fazendo alguma coisa errada. Nós não, venerar é você honrar a memória daquilo. Ah, não, vocês veneram imagem, vocês adoram imagens. É uma coisa muito comum de ser falada para nós que somos católicos. E não, gente, não adoramos imagens, nós não adoramos imagens, nós não veneramos imagens. Cheguem para essas pessoas que falam isso e façam o seguinte, você tem uma fotografia aí? Uma fotografia de um ente seu que partiu? Uma fotografia de um ente seu que deixou saudade e que você não pode mais vê-lo? Você só tem aquela foto para deixar a imagem na sua memória? E peça para ele rasgar aquela imagem. Eu duvido que ele faça isso. Ele não vai querer fazer isso. Então, as imagens significam isso pra gente. São representações de quem são e para nos lembrar
de que essas pessoas, como eu falei, passaram por muitas coisas para chegar aonde chegaram, e que sim, elas devem ser lembradas, elas devem ser honradas. Exemplos de vida. Elas são exemplos, elas são o que a gente tem, o que nós buscamos alcançar. Exato. São coisas que a gente... então, não, a gente não venera a imagem, a gente não adora a imagem, tá? É diferente. Naquela época não tinha fotografia para ser tirada, não tinha uma câmera para revelar uma imagem, não. Então, os meios que tivemos foi qual? Construir estátuas em semelhança, para nós recordarmos daquelas pessoas, porque foram muito tempos atrás. Foi anos e anos atrás, então tem que ter para a gente lembrar e recordar. Então, é isso, veneração e adoração tem essa diferença, tá? Então, a gente vamos dar continuidade agora com a pessoa que a gente está falando, no caso, Nossa Senhora do Carmo. Pois é, e vamos começar a entender o porquê desse título de Maria, de Nossa Senhora do Carmo, onde tudo iniciou. Então, o início de tudo isso remonta um pouco antes do século XII, né, no Monte Carmelo. O Monte Carmelo fica na Palestina, né, a Terra Santa, e tem, assim, passagens bíblicas do Antigo Testamento que já citam o Monte Carmelo e a sua importância, remonta à vida do profeta Elias e do profeta Eliseu, né, que eles passaram e viveram um tempo na região do Monte Carmelo, onde combateram falsos profetas que cultuavam e propagavam a devoção a deuses pagãos, aos deuses ligados a Baal, enfim. E lá o profeta Elias consegue combater, provando a existência de um único Deus, de um Deus uno, um Deus que deveria ser adorado e somente a Deus, não aqueles falsos deuses pagãos que, na época, o povo vinha começando a venerar e a adorar através desses falsos profetas, né? Então, Elias, e seguido de Eliseu, combateu tudo isso e viveu um tempo na região do Monte Carmelo, e essa região foi muito importante. E foi uma região que era muito procurada por eremitas. Eremitas eram pessoas que viviam sozinhos, procuravam viver de oração, da espiritualidade, e se refugiavam numa vida solitária, num local em contato com a natureza, né? O Monte Carmelo significa Carmo, significa, em hebraico, é uma palavra hebraica, significa vinha, e elo, Senhor, vinha do Senhor. Então, era um lugar fecundo, um lugar fecundo de natureza, não só na natureza exuberante, mas fecundo também de espiritualidade, pela sua história toda. E esses eremitas procuraram essa região, e ali surgiu a Ordem dos Carmelitas, através da reunião dessas pessoas, desses eremitas. Em torno do século XII, eles começaram a ser perseguidos e passaram um período de muita dificuldade, de muito sofrimento, de muita provação, de morte e perseguições. E muitos deles, nessa época, os que restaram das perseguições dos muçulmanos na época, eles se refugiaram na Europa. E foi do momento em que a Ordem Carmelita se difundiu pela Europa, chegando até a Inglaterra. E na Inglaterra, eles elegeram um carmelita chamado Simão Stocker, hoje São Simão Stocker, e o Simão Stocker era o prior, era quem era responsável pela Ordem Carmelita. Os carmelitas, desde o início do seu surgimento, eles eram muito devotos de Maria, né? Eles tinham uma devoção enorme a Maria. Eles se intitulavam Maria Flor do Carmelo, né? Quer dizer, flor da nossa vinha fecunda, flor da vinha do Senhor, flor do Monte Carmelo.
Inclusive, lá tinha uma capela que foi erguida pelos eremitas em homenagem a Maria, cultivando toda essa devoção mariana, né? E São Simão Stocker, ele, nesse momento de grande provação, de grande aflição, vendo que os carmelitas estavam se dispersando e estavam perdendo a força e podia aquela ordem se acabar, ele começa a rezar fervorosamente para Maria. Ele rezava o texto, mas ele rezava também uma oração que hoje, ainda hoje, é rezada pelos carmelitas. Eu vou ler ela aqui, que ela é muito interessante. Flor do Carmelo. Começa assim, quer dizer, como é que eles denominavam Maria. Vinde florida, esplendor do céu, Virgem Mãe incomparável, doce mãe, mas sempre virgem, olha o dogma, mas sempre virgem. Sede propícia aos carmelitas, quer dizer, nos ajude, seja propícia, sede propícia aos carmelitas. Ó estrela do mar. Então, ele repetia essa oração com muita fé, com muita devoção, e rezava o texto. E nesse momento de tanto fervor, de tanta súplica, qual a mãe que não iria ajudar os seus filhos, né? Nós, como eu já falei lá no início, somos filhos, o próprio Jesus nos entregou Maria como mãe. E nós, eu que sou mãe, qual a mãe que não estaria presente para ajudar um filho na hora que ele mais precise, né? E assim Maria sempre vai estar presente na nossa vida, sempre que nós precisamos e suplicamos pela sua intercessão. E assim fez Simão, suplicou na hora da maior dificuldade da ordem carmelita, e ela se fez presente, ela veio, ela apareceu a São Simão, né? E nessa aparição, ela entregou a ele uma proteção inabalável, uma proteção enorme, e que foi a solução para todos os problemas dos carmelitas, né? E através desta solução apresentada por Maria, até hoje, eles estão espalhados e fortes pelo mundo inteiro, né, com uma força enorme, inclusive aqui no Brasil, aqui no Recife e tudo mais. E, Jéssica, que proteção foi essa? Acho que todos já conhecem um pequeno, que agora, no caso, é pequeno, que ainda existe em ele, da origem, no caso, normal, como ele foi entregue, um pequeno escapulário. Como Dona Fátima falou, se vocês observarem a imagem de Nossa Senhora do Carmo, ela está com um escapuláriozinho. Na verdade, eu acho que é ela que está com o escapulário na mão, ou é o menino Jesus? Ela e o menino, os dois. Ela e o menino, os dois estão com o escapulário. Ela tem um escapulário também aqui. Pronto. Os dois estão segurando um escapulário. Então, vamos voltar um pouquinho para o Dona Fátima. E a veste dela também. E a veste dela. É o escapulário. Não, pode falar. Essa parte aí eu fiquei... Aí, vamos voltar. Mas quando você estiver falando, se pronto. Alguma coisa aí. Pronto. Em questão da veste, eu vou pedir uma ajuda que eu confuso. Vamos lá. Mas eu acho que todo mundo se pergunta, por que Simão? Por que ela apareceu para Simão? Que agora é São Simão Stocker. Então, vamos entender um pouquinho da história de Simão. Tá. Simão, ele chamava-se Simeão, como fala, né? Ele era um homem penitente como Elias. Mas ele se tornou, no caso, esse homem penitente como Elias. Porque ele não nasceu assim. Ele era filho de pais da mais alta nobreza. E ele foi entregado à Virgem Maria, ainda no ventre de sua mãe. Os pais dele, ainda consagraram, no caso, a Maria, no seu ventre. Então, ele já nasceu pelos caminhos certos, no caso, né? Mas por conta de sua vida, ele viveu muito tempo solitário na floresta. Eu vou chegar nesse ponto. Ele viveu um tempo, ele se isolou e foi viver na floresta, como os eremitas.
Então, e ele passou esse tempo lá, por isso que apelidaram ele de Stock. E se tornou São Simão de Stock, no caso agora, Simão de Stock na época, né? Ele seguiu os exemplos de seu pai desde muito novo. Então, desde muito novo ele já rezava, ele já proclamava, esqueci até a palavrinha, mas ele seguiu sempre os exemplos do seu pai, no catolicismo e tal, nas orações, sempre isso. E ele era uma pessoa muito inteligente. Então, quando ele tinha 7 anos, ele entrou para o colégio de Oxford, no curso de artes, de belas artes. E ele foi muito bem, no caso, nesse curso, com 7 anos de idade. Então, ele tinha um irmão mais velho, e esse irmão, ele tinha muita inveja desse irmão. Porque, poxa, com 7 anos, já tudo isso, e sempre dessa maneira. Então, o que aconteceu? Só que Simão, ele sempre teve uma coisinha dentro dele, chamando ele para sua verdadeira vocação, no caso. E ele sempre sentia essa necessidade. Até que, com 12 anos, ele largou a mão do mundo e foi se isolar na floresta. Por isso, ele saiu de casa aos 12 anos. Ele foi para a floresta, onde ele se tornou, como Dona Fátima falou, como um eremita, que vivia no meio da floresta. E ele passou lá durante 20 anos em oração. Ele ficou 20 anos em oração na floresta, isolado. Por isso que o nome de Stock, Simão de Stock, no caso. Então, ele só saiu da floresta por causa de uma aparição da Virgem para ele. Que ela apareceu e mandou ele procurar monges carmelitas que estavam indo para a cidade. Aí ele teve que sair da floresta para ir de encontro a esses monges. E ele encontrou, se ordenou padre, no caso. Ele se ordenou padre. E depois de um tempo, ele foi nomeado vigário-geral de todas as províncias europeias. Ou seja, ele se tornou vigário de todas as províncias, no caso da Europa, e da Ordem Carmelita. Era um prior, né? O superior dos carmelitas. Dos carmelitas. Então, aí... acho que já dá para esclarecer um pouquinho, porque Nossa Senhora apareceu para ele. Ele era um homem de muita fé. Ele sempre pedia, sempre recorria a ela. Ele sempre pedia a sua ajuda, ele sempre pedia a sua proteção. Como eu falei, eles foram bastante perseguidos. Como todo cristão na época, eles foram bastante perseguidos. E aí eles foram para a Europa, no ano de 1200. Eles... construíram, isso antes de eles irem para a Europa, eles construíram uma capela no Monte Carmelo. E essa capela, ao passar do tempo, foi denominada de Ordem dos Carmelitas, por conta do Carmelo, como já foi explicado. Essa capela foi construída lá e se tornou a Ordem dos Carmelitas. Um tempo depois, essa ordem, ele foi parar na Europa, como Dona Fátima já explicou, e eles enfrentaram tempos muito difíceis lá. Então, mais uma vez, ele, como homem de muita fé, ele foi pedir ajuda a nossa mãe, no caso. E ele, em sua oração, durante sua oração, a oração que já foi citada, ele teve essa aparição para ele, no caso. Então, ele pediu, e ela apareceu. E ela falou as seguintes palavras: recebe, filho amado, esse escapulário. Todo que com ele morrer não padecerá a perdição no fogo eterno. Ele é sinal de salvação, defesa nos perigos, aliança de paz e pacto sempre eterno. E ele recebeu esse escapulário, que era uma veste. Se eu não estou enganada, era uma veste. Isso, era uma veste. E escapulário, se vocês prestarem bastante atenção, escapulário, ele tem a origem de escápula. Então, a escápula são essa parte daqui, perto dos nossos ombros. Então, as vestes, elas foram colocadas em cima dessas escápulas. Era como uma armadura. Como armadura, né? Uhum. Com proteção. Então, essa veste, ela foi colocada em cima das escápulas, que é o santo escapulário, do nosso santo escapulário hoje. Então, o significado desse escapulário pra gente. Só um minuto, Jéssica. Todo hábito carmelita, ele tem esse escapulário, que é essa parte da frente, marrom, aqui, que vai frente e costa, passa pela cabeça e vai até praticamente os pés. É o verdadeiro escapulário dos carmelitas. O verdadeiro escapulário. Depois se simplificou, porque para difundir para todas as pessoas, enfim, ao longo dos tempos, e simplificou-se. Hoje em dia o escapulário
né? É pequenininho, mas continua sendo colocado no Nas pescoço, escápulas, nas né? escápulas, Então, por sim. isso. E questão de veste é uma coisa que eu achei muito interessante, só rapidinho. Não, tudo bem. Maria foi quem vestiu Jesus a vida inteira, fez as suas vestes, inclusive o próprio manto, que foi na hora da sua morte, era um manto sem costuras, uma peça assim maravilhosa, que foi disputado pelos soldados na hora da sua morte, não é? Então, ela vestia o seu filho e ela continuou vestindo, através do escapulário, né, os seus filhos adotivos, que somos nós, né? Sim, com certeza. Então, agora que a gente já sabe a origem desse escapulário, como esse escapulário surgiu, a gente, é nítido, no caso, que isso não é um acessório. Isso não é um acessório bonitinho que a gente pendura no pescoço e tal. Não, isso não é um acessório. Ele é ele tem que ser usado com toda a sabedoria, no caso. E não apenas como acessório. Ele foi dado como proteção por nossa mãe, para nós. Então, não é uma joia que a gente tem que usar não. Ele é um meio, proteção, uma proteção, a nossa proteção, que foi dada por nossa mãe para nos proteger, como foi dado para eles, para proteger ele dos perseguidores que estavam seguindo ele na época, e ele continua presente entre nós, igual o Santo Rosário, que também está presente entre nós. Então, ele não é apenas uma joia, ele não é um amuleto. Não, ele não é um amuleto. O escapulário, ele não é um amuleto. E ele também não é uma garantia automática da salvação. Ele não é um passe livre para você pecar. Não é porque você está com o escapulário que você está salvo e você pode fazer o que você quiser. Não. Ela deu como proteção para a gente e para nos livrar do mal. Porém, ela não deixou só isso como ensinamento pra gente. Tem várias outras coisas que ela deixou no ensinamento. Então, não é só porque a gente tá com um escapulário que a gente vai ser salvo e a gente esquece todos os outros que deixaram ensinamento pra gente. Tanto ela como Jesus. Enfim. Então, ele não é uma garantia automática de salvação. Tá? Ele sim, ele é uma proteção e resignação da nossa fé. Perante Nossa Senhora e Jesus Cristo. Ele é composto, agora no caso, ele é composto por uma cordinha, ou então um tecido, ou uma correntinha, como vocês podem ver aí. Esse daí ele é composto por uma cordinha Esse e é por um duas dos mais imagens. simples, né? Sim, eu acho lindo, no sinal. Ele é composto por duas imagens. Geralmente é Nossa Senhora do Carmo e Sagrado Coração de Jesus. Mas também tem Sagrado outras Coração de imagens. Jesus aqui e Nossa Senhora do Carmo. Nossa do Carmo. Mas também tem outras imagens que compõem. Mas o mais comum também de é metal, como esse aqui, de metal, mas sim. tem entre as duas imagens, tem que ter. Sempre as duas imagens, sim. É. Pronto. E sobre o escapulário, é isso que eu quero que vocês, no caso, quero passar para vocês, que não, ele não é um acessório, tá? Ele tem todo o significado, e ele é toda uma coisa que envolve ele, que acho que todos deveríamos saber e buscar aprender mais, no caso, sobre ele. E agora a dona Fátima vai dar continuidade falando sobre... Os privilégios do escapulário, né? O escapulário, como já falou, ele é um sacramental. Ele é uma coisa que nos consagra, ele nos consagra a Maria, tá certo? Nós, quando recebemos o escapulário, somos consagrados a Maria. E nessa consagração, Maria nos dá ele como uma veste protetora. Do mesmo jeito que ela protegia e vestia seu filho Jesus, nós, consagrados a Maria, recebemos essa veste protetora, esse sacramental, que é o escapulário, né? E ele traz, assim, alguns privilégios. A gente pode citar alguns. Por exemplo, o privilégio sabatino. O que é isso, o privilégio sabatino? Não é? Quem morrer usando o escapulário, né, vai ao purgatório, mas no primeiro sábado após a sua morte, ele sai do purgatório. Mas é claro que isso depende de algumas condições. Que condições são essas? Uma vida consagrada a Maria, consagrada a Jesus, uma vida digna e uma vida de oração a Maria.
então você obtém esses privilégios. Mas através o que Jéssica frisou muito, ele não é, não, eu tenho o escapulário, eu posso fazer o que eu quiser, eu estou livre. Não, não é assim, né? Eu não estou livre para o pecado porque eu tenho escapulário. Muito pelo contrário, eu sou consagrado a Maria e eu tenho que estar longe do erro, ao contrário, eu tenho que estar cada vez mais perto. Ele nos lembra dessa proximidade com o Evangelho, né? A salvação eterna, né? Ele também nos traz, ao morrer, diz que todas as pessoas que usam com devoção e vivem com devoção e que recebem o escapulário, elas jamais arderão no fogo do inferno, jamais serão condenados, né? Isso também não é uma mágica, né? Isso depende do tipo de vida que essa consagração vai nos levar a essa vida, né? Então, é uma proteção que a gente recebe contra o pecado, contra as doenças do espírito, as doenças do mal, né? Também um outro privilégio é as indulgências plenárias. Você, quando recebe o escapulário, ele pode ser recebido ou por um sacerdote numa festa, ele pode ser recebido em qualquer lugar por um sacerdote, mas para você receber as indulgências plenárias, você tem que recebê-lo numa festa de Nossa Senhora do Carmo ou numa festa de qualquer um dos outros santos carmelitas, certo? Então, o que é indulgência plenária? É a remissão das penas do purgatório. O que é purgatório? Né? É um lugar onde você fica, um estágio que você passa após a sua morte, onde você vai se purificar e se preparar para o reino de Deus, né? Então, as indulgências, eles dão a remissão dessas penas, né, do purgatório. E são esses os privilégios. A gente tem o privilégio sabatino, o da salvação eterna, das indulgências plenárias e o privilégio de ter uma vida consagrada a Maria, né? E assim, a gente pode também, você pode me fazer agora várias perguntas. Como é que eu posso receber o escapulário? Já que ele me traz tantos benefícios, né? Quem é que pode me impor o escapulário? Qualquer sacerdote. Qualquer sacerdote, utilizando a devida fórmula, a devida oração, ele pode lhe impor o escapulário, né? E essa imposição vale para toda a vida? Sim, vale para toda a vida. Você só recebe uma única vez, né? Aí, sim, mas o meu escapulário se estragou, usei muito. Não tem problema, você vai e compra outro, mas você já e coloca. Receber e se ter imposição do escapulário, basta apenas uma vez. Você pode repor, mas não necessariamente precisa recebê-lo, né? E se eu deixar de usar por algum tempo? O que é que acontece? A gente não deve deixar de usar. Mas se acontecer, se infelizmente você deixou de usar por algum tempo, por algum motivo, tirou, esqueceu, botou uma roupa que queria, enfim, foi para algum lugar que não queria usar, esqueceu. Passei 1 ano, 2 sem usar. Não tem problema. Infelizmente, você passou aquele tempo sem usar. Mas você pode, a qualquer momento, voltar a usá-lo novamente, não é? E deve usá-lo. E aí você pergunta, eu devo usar sempre, até para dormir? Sim. O correto é usar sempre, até para dormir. Ele pode ser usado em torno do pescoço, nas escápulas. Então, é a maneira mais correta dele ser usado. Agora, existem alguns casos de emergência que ele pode ser tirado, por exemplo, e deve, num hospital, numa cirurgia, num local em que você não pode ficar com nenhum objeto, então ele pode ser retirado e você não vai perder a sua proteção por isso. Mas por quê? Porque foi num momento de emergência, de necessidade, não é? E aí outra pergunta que já me fizeram, em caso de perigo, né?
eu estou numa situação de perigo extremo, ou numa hora da morte, enfim. Eu quero receber o escapulário. Qualquer leigo, numa hora de perigo extremo, pode impor o escapulário, desde que ele já tenha sido abençoado por um sacerdote. Por isso que é bom sempre eu comprar escapulários e de que eles sejam abençoados, né? E qualquer leigo pode, num momento de emergência, de perigo, pode impor o escapulário e ir com uma oração a Maria, né? Uma oração a Nossa Senhora. Também o Papa Pio X, ele autorizou a substituição do escapulário por uma medalhinha, que o importante é que ela tenha a imagem de Nossa Senhora da Conceição, e de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Carmo, e do Sagrado Coração de Jesus. Então, essa medalha poderia substituir o escapulário, mas ela não pode, a recepção inicial, a imposição inicial não pode ser feita com essa medalha. Tem que ser feita realmente com o escapulário, não é? Então, essas são algumas curiosidades de como fazer, de como usar, né? Então, é uma coisa que, ao receber, você deve permanecer com ele. Ele é como uma vestimenta de proteção que Maria te deu, do mesmo jeito que ela vestiu seu filho Jesus, ela está te vestindo com essa vestimenta de proteção, que deve ser usado para o resto da vida. Né? Sim. E, Jéssica, aí eu te pergunto, alguns milagres de Nossa Senhora do Carmo aconteceram? Então, com certeza. E eu gostaria de ler, assim, eu vou dar uma lida, porque o nosso tempo está curto. Assim, a gente é tão empolgante falar de Maria que a gente vai, o tempo vai passando, a gente nem percebe. Então eu vou ler alguns, eu iria ler 3, mas eu vou tentar ler uns dois milagres que aconteceram, com o escapulário, no caso, para vocês. Vou dar uma lida aqui agora. O escapulário que acalmou uma tormenta no mar. Em 1845, o navio King of the Ocean deixava o porto de Londres com destino à Austrália. Entre os passageiros encontrava-se o pastor protestante inglês James Fisher, com esposa e 2 filhos, de 9 e 7 anos de idade. O tempo esteve bom nas primeiras semanas de viagem, mas quando já se adiantava, Oceano Índico adentro, uma forte tormenta vinda do noroeste varreu o oceano. As ondas irrompiam furiosamente as velas se rasgavam e o bordo, o madeiramento não parecia mais do que canas à mercê dos ventos e das ondas dessa noite memorável. Ordenaram aos passageiros que descessem às suas cabines. Não havia o que fazer. Ouviam-se ordem de comando, gritos de desespero e súplicas de misericórdia. O Sr. Fisher, com a família e mais outras pessoas, subiu ao convés e pediu que todos se unissem na oração, suplicando perdão e misericórdia. Havia na tripulação um jovem marinheiro irlandês, de comarca de Louth, chamado John McAuliffe, que, desabotoando a camisa, tirou do pescoço um escapulário, brandiu em forma de cruz e o arremessou ao mar. Em breve, as águas abateram seu furor. A tempestade acalmou-se e uma pequena onda lançou para junto do jovem marinheiro o mesmo escapulário, que, poucos minutos antes, ele havia lançado ao mar. Assim, o navio chegou são e salvo ao porto de Botany. Esse foi um dos milagres, no caso, do que aconteceu do Santo Escapulário. Outro foi o escapulário que salvou uma casa de incêndio. Em maio de 1957, um sacerdote carmelita publicou um assombroso relato sobre uma vizinhança inteira de casas enfileiradas que tinham se incendiado em West Baden, na Alemanha. Numa delas viviam 2 famílias piedosas, que ao verem o fogo, penduraram imediatamente o escapulário na porta de entrada. Em 5 horas, 22 casas foram reduzidas a cinzas, mas, em meio à destruição geral, uma única ficou intacta. Aquela que tinha o escapulário preso à porta. Centenas de pessoas foram testemunhas oculares da intercessão da Santíssima Virgem Maria naquela residência. Então, assim, se vocês forem procurar na internet, existem vários outros milagres, que, inclusive, nessa página que eu estou aqui, tem 9. Queria ter tempo de ler todos, mas não dá.
Mas se vocês forem pesquisar, vocês vão achar esses nomes e muito mais. Então, ele sim é uma proteção. É a nossa proteção, no caso. Como vocês puderam ver, um foi no navio, ele arremessou e o mar trouxe de volta o escapulário para ele. E o outro, todas as 22 casas pegaram fogo, menos aqui os escapulários estavam pendurados na porta. Então, com certeza, a Virgem intercedeu por essas famílias. Sem sombra de dúvida. Então, e para encerrar, temos um pequeno, assim, uma pequena, vou falar bem rápido no caso, sobre a nossa padroeira, Maria, no caso, Nossa Senhora do Carmo, é a padroeira de Recife, de Olinda e de Pernambuco agora. Ela se tornou padroeira de Pernambuco. Então, por que ela é padroeira de Recife e de Olinda e agora de Pernambuco? Então, quando os carmelitas eles chegaram ao Brasil, o primeiro local que eles se estabeleceram foram em Olinda. Então, eles foram para Olinda e fundaram um convento em Olinda. Um dos conventos, no caso, em Olinda. Depois de um belo tempo, ocorreu a expulsão dos holandeses aqui de Recife, no caso. E eles, a Ordem do Carmo, estabeleceu o seu convento aqui em Recife. A Basílica do Carmo. Que agora no caso, agora é patrimônio tombado de Recife. Não é tombado, então. Em 1909, a Virgem do Carmo ela foi proclamada padroeira de Recife. E no dia 21 de setembro de 1919, ela foi coroada, foi a coração de Maria. No caso do coração, ela se tornou a rainha, a nossa rainha. Nossa padroeira é a nossa rainha. Há pouco tempo atrás, eu não consigo recordar o certo, se foi ano passado ou ano retrasado, durante a procissão do Carmo, eles falaram que agora Nossa Senhora do Carmo não é apenas padroeira de Recife e de Olinda, e sim padroeira de Pernambuco. Ou seja, nossa rainha agora é padroeira do nosso estado, e não apenas da nossa cidade. E foi isso que nós temos que falar de Maria, no caso, Nossa Senhora do Carmo. E a gente pode também, antes de concluir, lembrar assim, que todos esses milagres, eles são decorrentes da nossa devoção e da nossa fé, não é? A fé é fundamental para que toda essa proteção aconteça. A fé em Maria, e ela nos leva, quando a gente se consagra a Maria, nos leva a seguir os ensinamentos de Cristo. Ela sempre disse, na hora do milagre de Caná, né, da transformação da água em vinho, faça tudo o que ele vos disser. E assim deve ser na nossa vida. Nós, consagrados a Maria, que temos o escapulário, e as pessoas que quiserem daqui por diante procurar receber o escapulário, devem sempre seguir esse ensinamento de Maria. Faça tudo o que ele vos disser. Tentar ter uma vida consagrada a Jesus, né? Uma vida seguindo o Evangelho. Ela é nosso maior exemplo, né, de serva. Ela foi a serva do Senhor. Ela aceitou tudo sem pestanejar. Jesus apareceu, enviou o seu filho, ela assim, eu aceito, eu vou dar luz, vou gerar o Salvador. E foi isso. Damião colocou aqui uma observação, né, falando que também sabe que pessoas atormentadas por espíritos malignos começaram a usar o escapulário e deixaram de ser atormentadas. Na realidade, a proteção de Maria afasta o mal de nossas vidas, né? Então, nos traz paz, nos traz esperança, renova a nossa fé. E no mundo que a gente está vivendo hoje, da forma que a gente está vivendo, enfrentando toda essa pandemia, toda essa situação, né? Essa consagração de vida a Maria é muito importante. Faz com que a gente tenha uma tranquilidade maior, porque a gente tem a confiança nessa proteção. Então, a gente está acabando... a gente está acabando. Rapidinho, só para encerrar, ele tocou nesse assunto. Tem um aqui que é o escapulário que o diabo queria jogar fora. Ou seja, um certo dia o venerável Franz Yeps notou que o escapulário que costumava usar tinha caído. Quando ele ia colocá-lo de novo, ouviu uma voz demoníaca lhe dizendo: joga fora este manto que arrebata do inferno tantas almas. Então,
o venerável